Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio de hoje. Nós estamos aqui no Gestão em Foco, um programa que tem por objetivo trazer para você informação de qualidade sobre gestão, sobre negócio, sobre transformação. E hoje a minha convidada aqui é a Camila Coleng, a nossa consultora, e vamos falar um pouquinho sobre os desafios da área comercial presentes nas empresas de hoje. Mas antes da gente chegar nesse assunto propriamente dito, eu acredito que vocês estão curiosos, assim como eu, para saber um pouquinho mais da carreira, da trajetória e como que a Camila se tornou uma consultora em gestão comercial. Camila, Olá. Seja muito bem-vinda. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho, entender um pouco sobre os desafios que as empresas estão vivendo nesse momento. Então, conta pra gente um pouco aí quem é Camila Coleng. Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui nessa cadeira de convidada, né? Estou lisonjeada de estar nessa posição hoje. Bom, a Camila, eu costumo falar muito um pouco do pessoal, né, e trazer para o profissional, porque eu tenho características, né, da minha parte pessoal no meu profissional. Então, a Camila é mãe do Luiz Felipe, de 12 anos, da Luísa, de 8. Trabalho na área comercial há 15 anos. Fui gestora de algumas empresas, né, de venda de produto, serviço. E conheci a DHO, né? Eu estava numa empresa e aí o pessoal aí do RH me tirou dessa empresa para eu vir para esse desafio da área comercial. E eu lembro que a Ana Luísa, né, que fez essa transição, que me fez esse convite, na verdade. Eu lembro que ela falou, você tem a cara da consultoria. E quando a gente faz feedback, ou quando a gente está junto, ela sempre fala, eu tinha certeza que você era para isso. Assim, você está no lugar certo. E as pessoas que me conhecem falam que hoje eu transmito a sensação de que eu sou muito feliz, muito mais feliz do que eu era. Mas a gente não pode esquecer das experiências passadas que foram degraus para que eu estivesse aqui, né? Bom, esse tempo como consultora comercial, né? Qual foi a experiência que te marcou mais até aqui? Difícil essa pergunta, porque acredito que cada projeto que a gente participa tem um desafio, tem algo muito peculiar, diferente de cada empresa, né? Mas eu acredito que a primeira reclamação ou queixa a primeira reclamação que eu tive, acho que foi muito desafiador para eu entender o porquê que aquilo estava acontecendo, né? E numa reunião com você trouxe aí uma visão muito positiva e me fez entender que até quando o cliente reclama, ele pede ajuda, né? E eu trago isso para os meus clientes, todos de carteira que eu tenho hoje, eu trago muito isso. Que se o cliente está reclamando, na verdade, ele está pedindo ajuda. Então, para mim, foi bem marcante essa reclamação, entre aspas, e eu aprendi isso com você. Reclamação, eu tenho a visão de que reclamação e brigas são pedidos inconscientes de ajuda, né? E agora, você teve um período como uma gestora diretamente e hoje tem esse desafio enquanto consultora, né? Você consegue trazer um pouquinho da sua visão? Qual que é a grande diferença entre os dois papéis, né? Quando eu estou no papel de um gestor de uma empresa, ou na questão da área comercial especificamente, e depois, quando você está nessa cadeira, enquanto consultora, né, de gestão comercial, de gestão estratégica na área comercial, como que é essa diferença para você? Como é que você classificaria isso? Quando eu estava no papel de gestora, eu tinha a responsabilidade ali nas minhas mãos de 12 pessoas, né? Fazia parte da gerência de uma empresa, na verdade, de uma loja, de um grupo de empresas. Então, eu estava ali para ser mais o operacional e o tático, né? Hoje, como consultora, eu não explico o que precisa ser feito, e sim como, né? Trazendo estratégias. Então, tem uma diferença. Ali, como gestora, a gente ensina como vende, põe a mão na massa,
né? Como consultora, a gente está muito no papel estratégico. Mas se precisar também ensinar como vende, que é a parte de treinamento, a gente explica. Mas a estrutura de comunicação é diferente. Bem diferente. E aí, dentro de uma comunicação que é tão diferente as formas de fazer, e as ferramentas? Como que dentro do projeto, dentro de um cliente, como é que você consegue lidar hoje de aplicar essas ferramentas junto aos clientes hoje que estão passando por esse desafio? Até porque o cliente que contrata um apoio da consultoria comercial, ele está buscando melhorar a performance da equipe comercial dele como um todo. E é importante trazer aqui que nem sempre o problema de uma empresa ele é comercial. É importante a gente separar dentro da empresa aquilo que é de processos ali dentro e aquilo que é do comportamento que as pessoas que estão ali dentro estão conduzindo, estão levando dentro do dia a dia. Então, se a gente sabe que tem processo de um lado e que eu tenho comportamento do outro, a consultoria vem com o desafio de fazer com que dentro da empresa desse cliente a gente consiga estruturar essas duas coisas, né? A gente consiga amarrar essas duas coisas, gerando um bom resultado, gerando uma boa forma de conseguir extrair bons resultados ali na empresa do cliente. Então, diante disso, uma das responsabilidades do consultor é vir com um bom cinturão, com boas ferramentas e que ele possa utilizar a ferramenta adequada ao perfil do cliente, à necessidade do cliente e assim por diante. E aí, como é que é para você estar ali na empresa, levando um portfólio de ferramentas que a gente já desenvolve ao longo da consultoria como um todo? É fácil trabalhar direcionado com as ferramentas? Não é o suficiente? Ajuda muito? Ajuda pouco? Qual que é a dificuldade que você encontra, né? Quais são os desafios que você encontra na hora de fazer isso funcionar no seu cliente? Quando eu iniciei na trajetória de consultora, eu trouxe muitas ideias, né, da parte de gestão, principalmente que eu vim de uma empresa que era uma franquia e que a franquia fornecia as ferramentas. Então, a gente tinha acompanhamento ali da loja, né, que a gente chamava na época de rituais de loja, tinha a planilha de acompanhamento, então já tinha uma noção, né, de indicadores comerciais também, já tinha uma noção ampla sobre isso. Quando eu iniciei na consultoria, eu vim muito com essa ideia ainda, com essa visão, né? Trazendo essas ferramentas. Mas chegou num certo momento que eu falei, preciso de mais ferramentas. Eu sempre te peço ajuda, né? Foi quando a primeira vez que eu te falei, precisamos sentar para conversar e você trouxe, realmente a gente precisa estruturar a consultoria comercial. E hoje, né, eu costumo dizer que como consultora eu tenho um apoio muito grande do meu gestor, que é você, onde você compartilha várias ferramentas. Então, quando eu estou num cliente, eu sinto como se fosse um quebra-cabeça, sabe? Que eu vou pegar uma peça, hoje encaixa dessa forma, e amanhã outra peça vai encaixar dessa forma, mesmo a gente tendo um cronograma. E com a base firme de que a gente tem que trabalhar processos, pessoas, para a gente ter resultado. Então, eu vejo que é um quebra-cabeça. Porque cada empresa, como eu disse, né, no começo, ela tem o seu cenário. As pessoas são diferentes umas das outras, né? Então, numa empresa que eu estou hoje, X não vai ser igual a Y. Então, eu costumo dizer que nós somos diferentes, né, na nossa essência. Se a gente olhar na palma da nossa mão, os nossos dedos são tamanhos diferentes, formas diferentes. Então, é o que eu costumo dizer até em treinamento ou na consultoria mesmo, quando eu estou ali trabalhando direto com a equipe, é que a gente não pode atender o mesmo cliente, os clientes da mesma forma. Quando você pensa na sua carreira até aqui, em algum momento lá atrás, já passou pela sua cabeça que você pudesse tornar uma consultora? Não. E quando você começou a sua carreira, você tinha visão que em algum momento você ia se tornar gerente? Não. Não? Em que momento da sua carreira que você percebeu que as portas começaram a se abrir para você com essa oportunidade? A gente fala oportunidade para ser otimista, porque eu entendo que ser gestor
não é uma tarefa fácil. E eu não incentivo as pessoas a se tornarem gestores, não. Porque a responsabilidade é muito grande. E a grande maioria das pessoas não estão preparadas para o tamanho da responsabilidade que você recebe quando você é gestor, seja de uma equipe, seja de um processo. Então, tomar a decisão de aceitar um convite para ir para a gestão de uma determinada empresa, esse convite ele pode ser um convite muito perigoso. Até porque a etapa mais difícil na construção de uma carreira não é chegar, é se manter. Quantas pessoas a gente conhece que já chegaram em cargo de gestão e não conseguiram se manter naquele cargo? Quantas pessoas eu conheço que já chegaram a se tornar consultores e não conseguiram permanecer como consultores? Tinham muita vontade para isso, mas quando se depararam com a oportunidade, na execução o resultado não veio. Ou seja, a pessoa não estava madura e pronta o suficiente e nem aberta na velocidade que era necessário para gerar um determinado resultado. Qual a consequência disso? Fracasso. O fracasso não é um problema. O problema é quando você desiste, eu acredito. Mas se a desistência te traz felicidade, ela pode ser um alívio. Sim. Então, em algum momento na sua carreira, você foi convidada para assumir alguma responsabilidade. E como que foi isso? Quanto tempo de experiência você tinha? Me conta um pouco sobre como foi estar diante da sua primeira responsabilidade de ter que gerir alguém, um processo, um grupo de pessoas. Sim. A minha experiência inicial sempre foi em concessionárias de carro, né? Eu trabalhei na Renault, trabalhei na Honda, sempre em cargos abaixo um pouquinho do gerente. E aí, quando eu fui convidada para ser gestora, né, de uma franquia lá no Shopping Uberaba, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei muito de desafios. E eu falei, e agora? Eu não posso ficar sentada pensando, e se eu tivesse ido, né? Será que eu teria conseguido ou não? Aceitei. E aí eu lembro que na primeira reunião, eles me trouxeram o seguinte: olha, a sua loja equivale a 30% do faturamento total do grupo. Então, quer dizer, se você não bater meta, né, ferrou. E aí já vim com esse peso. Quando eu fui convidada pelo RH, né, dessa empresa, uma dos quesitos que eles trouxeram para mim foi a minha capacidade de querer medir o meu resultado. Isso que chamou a atenção, sabe? Nessa gestora de RH que me viu na concessionária. Então, meu posicionamento, a questão de entender bastante de indicadores dentro dessa área de concessionária e de querer medir os resultados. E não só de olhar para a meta, mas como eu vou chegar. Quais são os objetivos? Então, ela me trouxe isso, sabe? E você me perguntando, eu lembrei dessa entrevista onde ela me trouxe a questão do convite. Quando eu decidi sair dessa gestão, dessa loja, eu decidi sair porque eu não tinha mais para onde crescer. E eu sempre quis crescer. Já te falei isso, né? Eu sempre quis estar à frente de um projeto idealizado por mim. E sempre quis, desde pequena, sempre quis, sempre tive esse sentimento de querer mais. E aí eu decidi me desligar dessa empresa para conseguir trabalhar em outro segmento. E eu fui para outro segmento completamente diferente. Produto, mas outro segmento completamente diferente, que é estar na frente de uma fábrica de tintas e uma loja de tintas, né? Eu nunca tinha trabalhado com tinta. E uma equipe bem desafiadora, porque é empresa familiar, né? E daí, quando eu estava nessa fábrica, que eu fui convidada para vir para cá, né? Depois de alguns meses, de algum tempo. Então, eu sempre quis mergulhar em mares diferentes, sabe? Então, eu acredito que essa questão do desafio, essa questão de eu olhar muito para os resultados e as métricas, fez com que eu me destacasse lá atrás, na concessionária, e fosse convidada a ser uma gestora aí dessa empresa, né, dessa franquia.
Nesse período que você teve o primeiro convite e assumiu a primeira responsabilidade como gestora, naquele momento, estar com a primeira responsabilidade, como foi para você viver esse momento? Foi assim, eu fiquei bastante reflexiva, porque a gente sempre pensa, né? Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Mas como eu tive a minha primeira reunião antes de de ir para a loja, né? Eu fui para a loja para ficar no lugar da gerente que estava lá antes. Já fui, né? Com o RH já tinha me passado essa missão, né? Então, não é só o fato de você começar a ser uma gestora de uma loja ou de uma empresa, mas é você pegar uma equipe que vai perder a sua líder e você conquistar. E para mim foi o que mais pegou. Nem foi o fato de será que eu vou conseguir ou não? Porque eu sabia que lá tinha ferramentas, tinha controle, eu tinha o suporte da franquia, treinamentos, a gente tinha trilha de treinamentos. Não, sensacional, o apoio. Mas para mim, o que mais me deixou reflexiva foi: vou pegar uma equipe que gosta da líder e vou entrar como líder deles, como que vai ser, né? Qual a estratégia que eu vou usar, né? Para ter essa equipe comigo, para fazer com que eles comprem a ideia de bater as metas e de vir comigo, né? Em todos os desafios. Eu tenho a percepção que a carreira de gestor, ela vai além das responsabilidades de olhar para o processo. Nós estamos falando sobre o cuidado no desenvolvimento das pessoas. E para mim, uma grande diferença entre um gerente financeiro, um gerente de projetos, do gerente comercial, é que o gerente comercial ele está ligado diretamente com cada uma das pessoas e ele tem uma das grandes responsabilidades que o resultado dele só acontece literalmente através da equipe. Ou seja, se eu sou um gestor comercial, um gerente comercial, e eu tenho que chamar a atenção da minha equipe, tem que ficar muito claro para mim que eles vão passar o dia comigo e que eles precisam estar bem o suficientes para gerar a estrutura de um resultado frente a isso. E aí eu estou falando um pouco sobre isso, porque fica aqui uma curiosidade entre como é que você consegue lidar, ou conseguiu lidar, no seu primeiro desafio, em saber o peso da sua responsabilidade enquanto gestora e o peso da sua responsabilidade enquanto líder. Uhum. E aí eu preciso esclarecer que nem todo gestor é líder e nem todo líder é gestor. Um líder pode se tornar um excelente gestor e um gestor pode se tornar um excelente líder. Mas, hoje, é muito mais presente gestores fracos de liderança. Isso é o que mais tem. Hoje, dentro das empresas, tem muitos gestores fracos na sua liderança. O que significa isso? Não cuida das pessoas, não desenvolve as pessoas, não treina as pessoas, não investe em treinamento, não se importa com as pessoas de verdade, não se preocupa em construir uma ponte que leve aquela pessoa a aumentar o resultado dela, aumentar o crescimento dela e assim por diante. Muitos gestores têm medo até de ensinar o que sabem. É uma estratégia para ele manter seu cargo, né? Principalmente se ele for ruim, fraco, né? Então tem muito gestor que ele está naquela responsabilidade porque tecnicamente ele é bom na execução, mas não necessariamente ele é bom para conduzir a execução das outras pessoas. Sim. E isso é o que contribui com o fracasso de muitos gestores, que ele não percebe. Um gestor que tem uma boa habilidade em liderança, ele precisa ter um comportamento ele precisa ser professoral. Dentro do mapa, dentro da roda do mapa das competências, ele precisa ter uma habilidade que é a habilidade de ensinar as outras pessoas, multiplicar o que ele sabe. Quem faz isso é líder. Porque o gestor, ele quer segurar a informação para ele quer segurar os números, ele pede os dados e toma decisões estratégicas. O líder faz o quê? O líder, ele cuida das pessoas.
Ele desenvolve, ele treina, ele ensina, ele tem paciência com as pessoas. Tudo bem que paciência tem limite. Tem muita gente burra, né? Não aprende de jeito nenhum. Não dá uma raiva isso. Né? Mas tem muita gente que, pelo amor de Deus, as pessoas não querem aprender. Né? Tem gente que não quer aprender. Você pode entregar para ela todas as opções, mas ela não tem o interesse para isso. Né? E aí você teve, com certeza, esse desafio de começar a ter a gestão de uma empresa, de uma equipe comercial especificamente, e aí você tem que começar a identificar quem são as pessoas que querem aprender de verdade, na sua essência, quem são as pessoas que estão só falando da boca para fora, né? E como foi para você lidar com isso? Começar a ter esse feeling de perceber as pessoas que valem a pena, aquelas que não valem a pena dentro do ambiente ali de trabalho. Eu peguei uma equipe formada e aí, quando eu iniciei, eu tive 2 desafios nas mãos. Um seria demitir algumas pessoas, que eu nunca tinha feito isso. E o outro seria desenvolver, né, o restante da equipe e trazer a equipe para perto, né? E depois veio um outro desafio, que foi escolher as pessoas que viriam pro lugar das pessoas que eu tinha demitido. E aí lá a gente tinha a conduta da gerente participar, né, da entrevista final e da escolha ser minha. E aí eu comecei a escolher as pessoas que eram mais afetivas, que combinavam mais com o meu jeito, que tinham história, que precisavam do serviço, que tinha uma história, que precisava do trabalho também. Eu olhava muito isso. Lá o RH entregava, né, o estudo de perfil, então eu olhava muito os detalhes disso também. Quando eu realmente assumi a loja, que foi 2 semanas depois que eu entrei, porque eu fiquei em treinamento, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com cada uma das pessoas, para eu entender quais eram os desafios que essas pessoas enfrentavam. Mesmo gostando demais da gerente deles, quais eram os desafios que eles enfrentavam e como eu poderia ajudar naquele momento, né? E eles me trouxeram muitas coisas. E foi o primeiro momento de desabafo e de conforto ali deles poderem confiar em mim. Então, eu percebi quem confiava mais, quem já estava, sabe, bem receptivo, quem ainda estava com o pé atrás. Então, eu fui quebrando o gelo das pessoas com o meu jeito, meu posicionamento. Desde o início, eu já tinha entendido que eu não poderia me envolver com as pessoas de forma de ter relacionamento de amizade muito profundo com essas pessoas, mas que isso não deveria me deixar afastada dessas pessoas. Porque uma coisa que eu sempre fui foi muito humana, né, na minha liderança como gestora ali. Outra coisa que eu aprendi aí nesse desafio meu de gerir essa loja foi que, se eu não fosse clara na minha comunicação, as pessoas não iam entender o que precisaria ser feito. Então, a gente tinha uma conduta lá de contagem de balanço, 1 vez por mês. E aí tinha que arrumar os armários dos produtos para que a equipe que contava esses produtos pudessem adentrar na loja e fazer essa contagem, esse balanço, né? E eu lembro que eu dei uma orientação para um dos meninos do caixa, para a organização desse armário. E falei, olha, eu preciso disso, pronto, até tal hora. E aí eu fui com ele, peguei ele, falei, vamos lá, vamos ver como é que ficou. E não tinha ficado da forma que eu gostaria, ou que deveria ser, de acordo com o padrão da loja, né? Porque tinha um padrão ali, a arrumação dos armários. E aí eu falei, eu preciso ser mais clara. Foi quando eu comecei a mudar a minha estrutura de comunicação e a trazer para ele o seguinte: você precisa arrumar o armário, mas precisa ser dessa forma. Eu fui mais descritiva, sabe? Porque tem uma diferença entre mandar e delegar, né? E começa pela abordagem que você faz com as pessoas. E aí eu abordava de uma forma muito tranquila, mas trazia detalhes do que eu precisava. E colocava horário e data de entrega. E quando não acontecia, né, da forma, mesmo eu sendo muito descritiva, eu trazia como ponto de feedback. Olha, o que
que você acha que está faltando? Né? Das orientações que eu te passei, o que você acha que ficou faltando? Então, eu jogava muito a reflexão, eu perguntava muito para eles. E hoje eu vejo que tem alguns líderes que respondem, sabe, para as pessoas. Não, você precisa perguntar, fazer a pessoa refletir e ela responder. Porque é nas perguntas que estão as respostas. Então, se você não pergunta e não faz a pessoa refletir, ela não se desenvolve. Uma coisa que eu levo muito para as empresas hoje, né, que eu atendo aí na consultoria comercial, é a gente desenvolver a criatividade dos vendedores. Né? Hoje a gente fala, sua meta é tanto, você precisa fazer isso, as ações são essas, liga para tantos clientes, faz isso, segue esse script. E não é bem assim. A gente precisa deixar que eles tragam para a gente o que precisa ser feito. Então, beleza, sua meta é X reais, os indicadores são esses que a gente vai trabalhar esse mês, mas quais são as ações que você vai executar para bater essa meta no final do dia? Você vai me falar. E aí a gente desenvolver o vendedor a pensar fora da caixinha. Porque senão ele fica tão no automático e aí começa a não ter uma performance legal. Então, eu trabalhava muito isso com as meninas. Vamos trazer boas práticas? Cada uma tem que trazer uma boa prática por mês. Né? Isso seja no âmbito de organização da loja, na parte de atendimento, melhorias. Da parte de atendimento, organização, limpeza, qualquer coisa, mas precisa trazer uma boa prática. E aí, na reunião geral, elas traziam. E aí, você vai desenvolvendo as pessoas para que elas possam pensar. E aí, eu falei, eu preciso desenvolvê-las para que a loja ande sem eu aqui. Porque no começo eu não fazia isso, né? Eu falei, como que eu vou tirar férias? Como que eu vou ficar ausente da loja se a loja não anda sem mim? E aí eu comecei a desenvolver essas pessoas para poderem trabalhar, né, dentro do padrão da franquia e sem depender muito de mim. Porque no começo ele me ligava para tudo. Precisamos dar um desconto aqui. E aí eu fui deixando claro que elas podiam ou não fazer para que a loja rodasse sem mim. Processo de delegar para as pessoas, né? É o que você foi trabalhando, o que você foi desenvolvendo, fazendo com que isso funcionasse. E isso tem uma característica muito grande, que é liderança. A liderança ela só acontece quando tem ausência de medo em desenvolver o outro. E tem que realmente ser algo muito singelo. Tem que ter muita verdade em quem está fazendo isso. Porque eu só consigo desenvolver o outro quando eu confio muito em mim. E aí, aquilo que impede, às vezes, você, enquanto gerente, enquanto empreendedor, que talvez esteja assistindo, ouvindo aí nesse momento, o que impede você de multiplicar no outro um resultado melhor, um desempenho melhor para essa pessoa, tem uma ligação direta com a sua insegurança. Então, a pessoa que é insegura consigo mesma, ela não consegue desenvolver outras pessoas. Então, você é empreendedor. Hoje eu até falei isso para uma pessoa, direto que ela me manda mensagem, ela, Guilherme, desculpa te mandar mensagem nessa hora, desculpa te incomodar por isso e tal. Aí hoje eu perdi a paciência com ele e falei, você para de me pedir desculpa quando você me manda mensagem. Você está se fazendo de vítima. Empreendedor que está sempre na posição de vítima não cresce, não desenvolve, não evolui. Então, você é gerente, você é empreendedor, está sempre nessa posição de vítima, porque geralmente o que vai levar você, o que vai te afundar, são dois tipos de comportamentos. O primeiro é o de vítima. Vítima se faz de coitadinho em todas as situações. Todo mundo é culpado, menos ele. Esse é a pessoa que é vítima. Então, ela está lá... Hoje eu até assisti um vídeo lá de uma pessoa que foi vítima de um assalto. Ela foi vítima de um assalto dentro do carro dela. Por quê? Porque ela entrou andando no celular, entrou dentro do carro, ficou quase 10 minutos no celular, um ladrão identificou uma boa oportunidade, ela estava ali dando sopa, vacilou. Foi vítima. De quem? Dela mesma. Se ela tivesse entrado no carro e ido embora, ela não tinha vacilado. E aí acontece muito na vida das pessoas, dos empreendedores. Vítima a todo tempo. Tem o cara que ele é vítima dos funcionários dele. Então ele sabe que ele tem que demitir gente ruim, não demite. E aí tem um limite para isso, existe uma linha de tolerância com relação a isso.
E tem um outro ponto, que é a arrogância. Ele acha que sabe tudo. Tem muito gerente que acha que sabe tudo, tem muito empreendedor que acha que sabe tudo. Quantas vezes alguém chama, ou a gente vai falar sobre um projeto de consultoria, e a gente começa a falar sobre as ações e a gente ouve, mas isso eu já fiz, isso eu já fiz, isso eu já fiz. Bom, é bem provável que você tenha feito, e é bem provável que você tenha feito do jeito errado, se não deu um bom resultado. Essa é a questão. Então, a arrogância, ela distancia você do aprendizado. E o vitimismo distancia você de novas experiências. Então, o arrogante não aprende, e quem é vítima demais também não aprende. Então, se você está em um desses dois campos, dificilmente você vai construir um bom posicionamento. E dificilmente você será um bom consultor de empresa, né? Para quem almeja, talvez está ouvindo aí, assistindo, tem como objetivo almejar um pouco dessa carreira, porque tem a ver com habilidade de liderança, que é engajar as pessoas e gestão, que elas precisam seguir um processo para gerar um determinado resultado. Quando essas duas coisas são combinadas e elas caminham juntos, você tem um bom resultado. Você não economiza multiplicar conhecimento nas pessoas. E liderança é isso. É você multiplicar aquilo que você sabe, muitas vezes de uma forma melhor do que o que você faz. E sem medo, se desprendendo totalmente da forma de fazer, da forma de construir isso de uma maneira geral. Bom, você está aqui quase 3 anos? Sim. Quase 3 anos como consultora, já passou em diversos projetos. Você conta quantos projetos você já fez? Eu contei até ano passado. Até o ano passado eram quantos? Ai, meu Deus. Agora você me pegou, hein? É uma pergunta não difícil. Lembro. É importante contar quantos projetos. Eu contei, mas eu não lembro agora. Então, porque você vai acumulando as vitórias. Sim. E vai acumulando derrotas também. Porque tem gente que acha que consultor ganha todas. Não, gente. Não. É um jogo que a gente não ganha todas. Eu acredito que pela nossa reputação a gente ganha a maioria dos jogos. E a maioria para nós é de repente 9 em cada 10, 8,5 em cada 10. Aquelas pessoas que perdem muitos jogos, logo elas vão se perdendo e estão fora aí do mercado, né? Então os piores o mercado vai tirando aí de forma natural e com o passar dos anos os melhores vão se mantendo. Porque a questão não é não é a preocupação não é só de ser o melhor, mas também de ser o mais conhecido, de ser a maior referência naquilo que você está construindo. Então vamos pensar lá, 3 anos como consultora. Nesses quase 3 anos como consultora, qual foi a situação mais inusitada que você já vivenciou? Inusitada? Vixe, Maria. Inusitada, saia justa. O Bom, cara sem noção que dá em cima. Bom. Né? Olha. As propostas de trabalho decentes. Tá. Proposta de trabalho tem. Várias, né? Mas quando eu entrei, você me falou, né? Você vai passar por algumas situações. Isso. Onde você vai ter propostas de trabalho. Só que foi aqui na DHO que eu entendi melhor o que é propósito. Né? Eu brinco muito que trabalhar na DHO é um estilo de vida. Ou você gosta ou você odeia. Né? E hoje, até as pessoas que estão perto, muito perto, minhas amigas de infância, falam, Camila, você se encontrou. É nítido de ver. E é bom, né, esse feedback das pessoas que estão à volta, que é uma opinião que a gente não para, né, para analisar. Mas uma situação inusitada foi quando um cliente falou para mim, eu não contrato pessoas negras. Olha. Nossa, isso mexeu muito comigo. Por conta do meu valor. E eu falei, será que eu bato nele? O que eu faço, né? É presa por agressão. Mas aí eu, né, lembrei aí dos processos, da postura de consultora e trouxe uma outra visão para ele, porque ele estava me perguntando, me pedindo sugestões. E eu consegui sair dessa situação de uma forma bem legal, o cliente entendeu, mas mexeu muito comigo. Sabe quando você dá aquela tela azul do Windows, assim, que você Entendi. para alguns minutos? Não tá na sua carteira mais não, esse cliente? Não. Ah, ainda bem.
Não ia está. encerrar o contrato com ele amanhã. Não está mais, né? E eu acredito que clientes assim, com esse tipo de valor, eles vão se... Vão sair naturalmente. Naturalmente, exato. Então, foi assim uma situação muito inusitada. Agora, você me perguntando, me veio isso na cabeça. É. E aí, eu me lembro disso que... Eu já vivi situações de racismo, né? E é muito ruim isso, né? É muito ruim porque você ser medido pela cor da sua pele e tal, né? Isso é ruim. Mas é isso que acontece. E, geralmente, essas pessoas não têm uma prosperidade de espírito, né? E é isso, o projeto não flui, você perde o encanto. Quando você descobre que alguém deixa de fazer pelo motivo A, B e C, você perde a vontade de fazer, você perde a vontade de estar ali, presente, porque você começa a descobrir que aquela pessoa, ela não é de verdade. Um dia eu vi uma frase que dizia isso, né? Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Tem essa frase. E é exatamente mesmo, isso. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Sim. Em algum momento ele revela alguma coisa que não faz mais sentido ali dentro daquele momento, né? E quando você pensa na construção da sua carreira, nos próximos anos, você olha para o futuro e aí, dentro do que você está buscando de crescimento, dentro das entregas, dentro da mudança de mercado, eu primeiro quero começar a te perguntar agora sobre qual é a sua perspectiva sobre as mudanças no mercado hoje, né? O que está acontecendo com as pessoas que trabalham na área de vendas? O que elas estão vivendo? Quais são as mudanças que estão em alta nesse momento? As inovações aí que estão aí presentes, né? Hoje, eu falo muito disso com as pessoas que eu converso de forma mais profunda sobre a área de vendas. Hoje, as pessoas que são muito passivas, que esperam o cliente entrar, elas vão ser tiradas do mercado de trabalho, né? A pessoa que não sabe conversar hoje, ou que não gosta do online, também. Hoje é um grande desafio, né? Porque a gente tem aí uma geração que pega uma geração antes da minha, que não tem muita destreza ainda com online, pega a minha geração, que já tem um pouco, e pega essa nova geração que tem demais. Então, tá tendo... Às vezes, você vai numa empresa e na equipe tem essas 3 gerações, na mesma equipe. E aí, eles ficam batendo e tendo certos desafios. Então, acredito assim, que se a gente não se adequar à nova forma, a nova estratégia de vender, a gente não vai ficar no mercado. As pessoas não vão ficar no mercado. E hoje, eu começo vários treinamentos meus perguntando o seguinte... se todo mundo acredita que todo mundo é vendedor, tem gente que ainda responde que não. Eu falo, como não? Aí eu vejo, né, a pessoa é casada, eu falo, mas você foi vendedora, né? Na hora de vender a sua imagem, né? Para namorar com essa pessoa que você está hoje, por exemplo. Então, a gente é vendedor, né? A gente está alguma coisa, mas a gente é vendedor. As pessoas que não acreditam que são vendedores, elas têm grandes desafios na área comercial, e as pessoas que não estão ligadas, que é o que você falou, né? Que não tem interesse de ir atrás e fazer uma qualificação e fazer um treinamento, elas também vão se deparar com vários desafios na área de vendas. Tá aí. Então, além das questões comportamentais, tem tecnologia também, né? Tem aí os sistemas para controle de WhatsApp, os softwares de CRM, de uma maneira geral. Tá vindo muito forte. As empresas, de fato, precisam se adequar frente a isso. Agora, uma empresa que está buscando se diferenciar, qual deveria ser o olhar dela nesse momento aí, pela sua visão? A empresa que tá procurando se diferenciar, ela tem que estar hoje nas redes sociais, nos canais, né, de divulgação. Ela precisa fazer pós-venda. Pós-venda é muito importante. E eu ainda me deparo com empresas que não têm pós-venda estruturado, né? Onde eu pergunto, como que você se relaciona com o seu cliente depois que ele compra de você? Ah, não, eu só volto a me relacionar com ele quando ele volta a comprar de mim de novo. Ah, então a decisão é do cliente, de voltar ou não comprar de você. Você não se relaciona com ele. Não. E aí, às vezes eu faço essa mesma pergunta e o gerente ou o dono ou mesmo a equipe fala, não, a gente se relaciona com o nosso cliente. Como? Ah, a gente liga para ele aí uma vez por ano. E eu falo, legal,
Qual que é a pessoa que você mais se relaciona hoje? Ah, com a minha mãe. Quantas vezes você fala com ela por dia? Ah, tantas vezes. Então, não estou falando para você falar essa quantidade de vezes com o cliente. Mas relacionamento é isso, é constância. Se você não tem um relacionamento com o cliente, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar louco atrás de estratégias para conseguir clientes novos. A boca do seu funil vai ser tão grande que você não tem o que, para mim, é a cereja do bolo. É a retenção dos clientes. E você só consegue reter, não é só... Era, né? Antigamente era só na fidelização na hora da venda, mas não é só isso. Sabe? Os clientes estão exigentes. E eles estão pedindo relacionamento, atendimento diferenciado, personalizado. E o pessoal não está aceitando erros, não. Sabe? Não está aceitando qualquer tipo de atendimento, né? É engraçado falando nisso, quando a gente trabalha com isso, quando a gente está no papel de consumidor, o Uberaba precisa ser desenvolvido, né? Para atendimento. Brasil inteiro. Então, às vezes eu passo por situações que eu falo, gente, eu preciso deixar meu cartão aqui, o cartão da DHO, porque essas pessoas precisam ser treinadas no atendimento, né? Eu fui uma vez numa sorveteria e fiz uma pergunta para a atendente e falei a palavra sorvete. Ela, olha, não é sorvete, é gelato. Eu falei, que legal. Agora ela vai me ensinar, né? Aí eu falei, legal, qual que é a diferença de sorvete e gelato? Aí ela, tá na parede, pode ler. Meu Deus, como assim? Então, situações assim que eu tento trazer para o cliente, para os nossos clientes, para que isso não aconteça. Porque a gente precisa ter um cuidado. Hoje está tão difícil um cliente entrar na loja, né? Na empresa, e a gente está perdendo de forma tão rápida esses clientes, né? Hoje, às vezes, a gente paga rios de dinheiros em tráfego, leva a pessoa para a loja e atende mal. E perde esse cliente e perde dinheiro. É coisas que eu trago para a consultoria que não pode acontecer. Por isso que a gente qualifica as pessoas. Para que elas para que elas ousem ser diferentes. E uma boa parte desse não engajamento das pessoas é por não saberem o propósito da empresa. Exato. Então, eu estou aqui por qual motivo? Por qual motivo que eu tenho que explicar para você o que é isso, se está ali na parede? Leia, né? Então, assim, uma dica importante aí para você, empresário, empreendedor, treine a equipe de vocês. Eu fiz uma postagem hoje falando sobre isso lá, sobre ritual para acabar com um funcionário ruim. Ritual é treinar, cara. Tem que treinar. Treina constantemente. Isso vai fazer com que essa pessoa, ou ela vai ficar melhor, ou ela não vai aguentar tanto treinamento e vai sair dali. Uma dessas duas coisas vai acontecer, né? Ou seja, o ritual vai funcionar, seja para essa pessoa melhorar ou para ela sair da sua vida, né? Então, você vai acabar com o funcionário ruim de uma forma ou de outra. Então, investir e olhar para isso é fundamental. E olha só, chegamos ao final de mais um encontro, e com esse momento de hoje aqui, espero que você tenha, para você que está ouvindo, para você que está assistindo, que você tenha absorvido um pouco do que nós falamos, entendido um pouco das mudanças que você tem que fazer e aplicar no seu negócio, para que isso gere crescimento na sua carreira, para que isso gere crescimento no seu negócio. Que fique claro a diferença de gerente com líder. Nós precisamos de mais líderes, porque os gerentes estão sendo cada vez mais substituídos por computadores, inteligência artificial e assim por diante. É verdade. Já o líder, esse aí não tem como substituir. Camila, obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar Obrigada. aqui, como sempre, e que daqui longos anos você continue aqui com a gente. Obrigado e até o próximo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.